Olá, criatura! Vamos fazer exercício agora envolvendo Lei Geral dos Gases. Um gás inicialmente a 27 graus Celsius está sob 2 atm de pressão, sofre uma transformação que altera sua temperatura para 327 graus Celsius. Qual será a pressão do gás nessa nova temperatura? Então, olha só. Lei Geral do Gás Perfeito. O que você precisa saber para fazer exercícios basicões assim de Lei dos Gases? Você precisa saber que a relação de pressão e volume desse gás, quando altera o volume ou a temperatura, é sempre voltado para P1, V1, T1, igual a P2, V2, T2. O 1 é o estágio inicial, antes dele sofrer a transformação. E quando tem o 2, é quando ele passa pela transformação. Pode ser que tudo altere. Pressão, volume e temperatura pode mudar do estágio inicial para o estágio final. Mas pode ser que alguma coisa não muda. A pressão pode ser a mesma do início ao fim, isso se chama transformação isobárica. Se você tem se o volume não muda do estágio inicial para o estágio final, isovolumétrica. E se a temperatura não muda do estágio inicial para o final, fica uma transformação isotérmica. Nesse nosso exercício aqui, o gás está inicialmente a 27 graus Celsius, então a gente vai falar que a temperatura inicial, ou T1, é 27 graus Celsius. E 27 graus Celsius, já vou avisando, hein? Na Lei Geral dos Gases, você não pode colocar a temperatura em graus Celsius. Você tem que usar a temperatura em kelvins, a temperatura absoluta, porque senão vai dar problema aí nessa relação linear. Depois eu explico direitinho isso. Primeiro vamos pôr na prática. 27 mais 273, certo? Por quê? Porque eu quero transformar em kelvins, vai dar 300 Kelvin. Porque 0 graus é 273 Kelvin, beleza? Agora, pressão inicial é 2 atm. Depois, ele vai para uma temperatura de 327, quer dizer que no estágio final, ou no T2, ele vai para 327 graus Celsius, que se somando com 273 K, vai para 600 Kelvin. Beleza? Anotamos os dados, agora a gente quer descobrir qual é a pressão desse gás no estágio final. Então, quanto que vale P2, depois de aumentar a temperatura? Então, vamos lá. Isso daqui, ó, só teve alteração de temperatura e pressão, tá vendo? Isso significa o quê? Que o seu volume não mudou. Do V1 e V2 é o mesmo. Quer dizer que a razão entre os dois é 1. Tudo bem? Porque continua tudo igual. Então, o que eu faço quando essas coisas acontecem? Se o volume não mudou, então a gente vai focar aqui, ó, no P1 sobre T1, P2 sobre T2. É assim que a gente vê, beleza? Então, tira da fórmula o volume, porque a gente não vai usar. Pode fazer isso? Pode, porque quer dizer que o volume inicial é igual ao volume final. Então, a razão é 1, por isso ele some da fórmula. Então, P1 sobre T1. P1 é 2, T1 é 300. P2 sobre T2. T2 é o que a gente quer descobrir e T2 é 600. Vamos isolar o P2. Bom, quem está acompanhando o P2? O 600. E ele está dividindo. Então, eu passo para o outro lado do igual, multiplicando. Então, vai ficar 2 sobre 300 vezes 600 igual a P2. Beleza? Então, a gente facilita a nossa vida aqui tirando esses zeros. Vai ficar 2 vezes 6, 12. 12 dividido por 3 dá 4. Então, P2 é igual a 4 atm. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, você sempre pensa assim. Se for uma transformação onde a temperatura não muda, você tira a temperatura da fórmula, porque a razão entre eles é 1. Se for a pressão constante, você tira a pressão dessa forma. E aí, fica só V1 sobre T1, V2 sobre T2. E, no nosso caso, o nosso volume é constante, então a gente tirou o V da fórmula. É assim que fica rápido de resolver e sem problemas. Qualquer dúvida, me pergunta.